aí o pessoal da SES e do COSEMS vê qual a melhor maneira. Né? Eu já coloquei à disposição deles para que todos tenham acesso a essa apresentação. Eu continuo sem conseguir subir com ela aqui. Eu estou aqui sem o comando, ele está dizendo que eu estou desabilitado. Tem que colocar o Antônio como anfitrião para ele conseguir... Subir com a apresentação, né? É. Ok. Só um minutinho. Ok. Eu acho que não é a minha aqui, não. Bom, enquanto isso, né, eu vou falando um pouquinho com vocês. Na realidade, né, causou, né, assim, vamos dizer, como diz na minha terra, causou espécie, né? Quando surgiu o crédito extraordinário, ele tem uma caracterização bastante específica, né? Mas ele acaba tendo que ser integrado no mesmo formato que os outros créditos, né, já se submetem, né? A questão da lei orçamentária, ele veio depois da lei orçamentária, obviamente, senão não seria... Ó, já estou me dando a liberação aqui, vamos ver se funciona. Eu não estou conseguindo ainda. Eu não estou vendo a apresentação aqui, eu estou vendo uma tela aqui, mas, inclusive, essa tela não é minha. Aí, deixa eu ver se meus universitários aqui me ajudam. Mais rapidinho aqui, um segundinho aqui. Tá vendo? Pessoal que tiver dúvida, vai colocando no chat, que ao final a gente vai responder, viu? Essas dúvidas são muito importantes para a gente estar trabalhando o material para vocês, tá? Então, assim que for tendo dúvidas, vão lançando aqui no chat para nós. Então, como eu estava dizendo, né, o crédito da Covid, ele teve a característica de crédito extraordinário, e aí isso pode ter criado assim, uma certa, vamos dizer assim, uma certa novidade na visualização desses créditos, porque a gente está acostumado com um orçamento, né, eu vou até avançando aqui, começando pela Lei 8080, para mostrar para vocês, né, de quem é a responsabilidade pelas ações da saúde, né, de acordo com a Lei 8080, né, e em conformidade com o artigo 198 da Constituição Federal, né, a direção do Sistema Único de Saúde ela é única, né, e é exercida em cada esfera do governo pelos seguintes órgãos. Né? Então, na União, pelo Ministério da Saúde, nos estados e no Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente, e nos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Então, vocês percebem aqui que as atribuições e a responsabilidade pela execução das ações de saúde, ela é dos responsáveis pelas pastas da saúde nos diversos níveis. E o artigo 10 da 8080, né, diz que, se houver, né, interesse, os municípios poderão constituir consórcios para o desenvolvimento em conjunto das ações e dos serviços de saúde correspondente a eles. Bom, aí a origem de tudo, né, que eu estava começando a falar, enquanto a gente não tinha a imagem, né, é a Lei 4.320, que é lá dos idos de 17 de março de 1964. Né? Essa lei
é a lei que rege as normas gerais de direito financeiro, que serve de orientação para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, o orçamento público, como qualquer orçamento, ele é um equilíbrio, né? Ele é um equilíbrio entre a receita e a despesa. Então, obviamente, para que ele seja formatado, ele precede, né, de um planejamento daquilo que é necessário nos territórios. Então, quando você formaliza todo esse processo, você vai ter aí a configuração do orçamento que se transforma numa lei, né, a lei orçamentária anual, que tem que ter vinculação com a programação anual de saúde e com o próprio plano de saúde, né, que é o que se chama de PPA, né, o plano plurianual, que tem uma duração aí de 4 anos, e a lei orçamentária, como a programação anual de saúde, ela fica restrita ao período fiscal, que no caso do Brasil é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E a gente observa que 1º de janeiro a 31 de dezembro, sempre depois do dia 31 de dezembro, vai vir o dia 1º de janeiro novamente. Né? Então, assim, é um fluxo que não se interrompe. Né? Tanto é que agora a gente está vivendo a situação de não ter a LOA ainda para 2021, mas você tem, né, os gatilhos que lhe garantem a execução do orçamento por meio de duodécimos em função do que foi apresentado na PELOA ou em função daquilo que foi executado no exercício seguinte. E aí, quando você fala do orçamento, você estima a receita, e aí tudo aquilo que está linkado à receita, né, arrecadação, superávit, frustração, fonte, vinculação funcional programática, vem em função daquilo que foi programado, daquilo que foi previsto, né, nos planejamentos, nos territórios que buscam, né, trazer, concretizar todas as necessidades em uma peça que vai servir de orientação para que essas ações sejam executadas durante o período fiscal, que é esse de duração de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E, obviamente, você vai fixar a despesa em função daquilo que você estimou da receita. E aí, quando se fala em fixar a despesa, a gente fala em execução, empenho, resto a pagar, vinculação, fonte, categoria econômica, contingenciamento, funcional programática, enfim. Quem milita nessa área, quem opera nessa área, sabe que a gente tem esses conceitos e a gente procura sempre coordenar esses conceitos para que haja uma boa e regular execução à medida que vá acontecendo a estimativa da receita. Obviamente, em qualquer situação de frustração de receita, você, obviamente, vai ter que contingenciar a despesa, porque ninguém pode gastar mais do que arrecada, né? E aí você entra também na questão do resto a pagar, como eu falei aqui na aplicação da despesa, que tem uma característica muito específica, né, e que todo ano é usado. Bom, isso aqui é numa situação normal, né, que todo mundo faz isso todo ano, faz planejamento. Aí, quando veio a pandemia, quando foi decretada a pandemia, surgiu uma nova situação que não foi planejada. Então, aí você vai buscar nos conceitos existentes nessa lei o que significa, né? E aí nós temos o quê? Nós temos o artigo 40 e 41 da Lei 4.320, né, de 64, que diz, né, que determina, ela dá a nomenclatura aos créditos, né, dizendo que os créditos adicionais são autorizações de despesas que não foram computadas ou foram insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento Anual. E eles podem se classificar em suplementares, especiais e extraordinários. Os suplementares, né, também corriqueiramente, são os destinados a reforço de dotação já existente. Os especiais são os destinados a despesas para as quais não havia dotação inicialmente prevista. E os extraordinários são os destinados a despesas urgentes e imprevistas, como em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. O texto aqui está exatamente como diz a lei. Então, aqui a gente já tem a classificação dos créditos adicionais que estão à disposição da gestão para as eventualidades necessárias, né? Então, eu já tenho o orçamento, eu fiz o planejamento, fiz o orçamento, me faltou dotação, eu utilizo o crédito adicional suplementar. Eu, durante a minha execução, determinei que eu não complementei muito bem o planejamento, preciso de um recurso a mais, eu vou usar os créditos adicionais especiais, porque eu não tinha previsto aquela dotação. E, no caso, em tela, né, houve uma pandemia, uma questão mundial, eu tenho que utilizar um crédito adicional extraordinário para poder fazer frente a esses recursos que foram colocados, né, além daquilo que eu tinha estimado na minha lei de orçamento anual.
Então, esses créditos são abertos por decreto, né, pelo Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo, conforme o artigo 44 desta lei. De acordo com o artigo 45 da lei, os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que foram abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários. E aqui é um ponto importante, porque se a lei que criou o crédito extraordinário não fala nada, ele morre no dia 31 de dezembro, dentro do período do exercício fiscal. Vocês lembram que no final do ano houve, né, uma alteração dizendo que eles passariam a ter vigência até 31 de dezembro de 2021. Então, como a lei que originou não determinou, ele morreria no dia 31 de dezembro. Porém, um outro ato, né, em igual equilíbrio a que deu a origem, né, possibilitou, então, que os recursos recebidos pudessem ser reprogramados para o exercício seguinte. Né, os créditos extraordinários independem de recursos para abertura, dada a sua natureza das operações. E, conforme está estabelecido na Constituição Federal, né, no artigo 62, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar MPs com força de lei, devendo submetê-las sempre imediatamente ao Congresso Nacional. Então, os créditos foram autorizados, os recursos foram autorizados a serem utilizados durante o exercício de 2021 até o final do exercício em curso. Então, para isso, todo o procedimento feito no ano passado tem que ser refeito, né? Possivelmente deve ter havido apuração de superávites, isso aí vai ter que ser incorporado na lei de orçamento como crédito adicional para a sequência daquilo que está estabelecido como crédito extraordinário. A abertura de créditos extraordinários apresenta consequências em duas programações, né? Tanto na orçamentária quanto na financeira. Quanto à programação financeira, a influência desses créditos se sente quando interfere na concretização dos objetivos e metas a serem alcançados pela administração, sendo dispostas na forma dos diferentes programas, projetos e atividades. Já na programação financeira, né, este efeito se sente na medida em que a alteração efetuada interfira no fluxo de desembolso do exercício. Então, como foi dito anteriormente, para os créditos adicionais extraordinários, né, os recursos já estão garantidos, senão ele não se caracteriza como crédito extraordinário, como crédito adicional extraordinário. Desta forma, né, ainda que em segmentos diferentes dentro da administração, as duas análises se complementam no sentido da dimensão da totalidade das implicações em uma abertura de crédito adicional. Então, os passos que têm que ser feitos, né? Eu tentei aqui ser bem objetivo, né, bem prático. Então, se verifica, né, a importância, verificar as portarias, no caso do Ministério da Saúde, que destinaram recursos aos entes subnacionais, observando sempre a destinação destes recursos e aonde eles devem ser aplicados. Verificar se há previsão de utilização desses recursos, né, de recursos próprios, para as ações que estão caracterizadas em créditos adicionais e extraordinários. Verificar todos os instrumentos de planejamento, PPA, PAS, etc., que orientaram a atual lei de orçamento anual para atualizá-los. Por quê? Porque esses instrumentos normais, eles têm um fluxo e são decorrentes de planejamentos já efetuados. O adicional, obviamente, não estão inseridos dentro desses instrumentos. Então, é necessário que se faça a atualização desses instrumentos para conseguirmos seguir o rito normal. E aí, a verificação junto à área responsável, o planejamento, o gabinete, assessoria parlamentar, etc., o encaminhamento à Assembleia Legislativa, à Câmara Municipal, dessa proposta de alteração da Lei de Orçamento Anual, para a inclusão dos novos recursos em nova funcional programática ou em uma já existente. Então, desde que eu consiga ter transparência, eu posso utilizar uma que já exista, né, aí utilizando algumas técnicas dentro da área do orçamento, como plano interno, plano orçamentário, ou mesmo a criação de uma nova funcional para poder ter uma transparência tranquila e serena, onde eu consiga demonstrar onde eu utilizei esses recursos oriundos do crédito adicional extraordinário. Né? Dar ciência ao Conselho Estadual de Saúde, ao Conselho Municipal de Saúde, né? Pautar a execução desses recursos estritamente nas ações estabelecidas nos instrumentos de planejamento que foram alterados, né, dentro das normas aplicáveis, né, e dentro do compliance e da governança, incluir no relatório anual de gestão, em destaque, toda a execução desses recursos e os resultados que foram obtidos com a sua execução, dando dessa forma total transparência da sua utilização, tanto para a sociedade quanto aos órgãos de controle.
Então, reforçando, né, estabelecer os planejamentos adequados de acordo com as necessidades do território, mesmo que no formato de revisão pela situação de pandemia, aplicar os recursos recebidos de acordo com a política de saúde estabelecida, seguindo sempre as normas aplicáveis à administração pública quanto à despesa e à receita. As portarias do Ministério da Saúde que instituíram essas políticas de saúde e ou autorizaram o repasse dos recursos deverão ser observadas atentamente, pois orientam onde o gasto poderá ser efetuado, né? E prestar contas à sociedade, conselhos e a outros órgãos de controle conforme normas aplicáveis, sempre observando os conteúdos e nunca perdendo os prazos estabelecidos. E aí, com isso, a gente chega naquilo que, né, que é o nosso dia a dia, que é o nosso trabalho, né, de ter um SUS com transparência, com eficácia e com qualidade. E eu trago para vocês aqui, né, dentro do site do CONAS, né, uma biblioteca digital, onde é acesso, né, aberto a todos que se interessam, com vários temas, né, com várias publicações que podem auxiliar, né, no nosso dia a dia em várias áreas temáticas, né? Então, eu trago aqui o que vocês estão vendo aqui nessa apresentação, é o que vocês vão encontrar no site do CONAS, que com certeza, né, vão poder se utilizar aqui dessas leituras para que a gente acabe, né, contribuindo para a melhoria individual, né, de cada profissional da área da saúde, como também possibilitando, né, com isso, que a gente consiga praticar aí uma atenção à sociedade, né, que é, na realidade, aqui nos mantém, né, e aqui a gente trabalha para ter qualidade nesses serviços que a gente presta e cada vez mais tendo a responsabilidade, né, de demonstrar, né, como é que se dá o gasto na área da saúde. Então, era isso rapidamente que eu tinha para mostrar para vocês, para passar, né, para contribuir nesse processo do nosso dia a dia, né, colocando um pouco da nossa experiência nesse tema. Eu sei que muitas vezes a gente acaba tendo, pelo atropelo, né, das demandas que nos acontecem todo dia, mas é fundamental, né, que haja uma conversa sempre horizontal, né? Sempre eu levantar a cadeira para conversar com o colega da área da atenção primária, da atenção de média complexidade, da atenção farmacêutica, porque, na realidade, essa área que cuida dessa questão orçamentária e financeira, ela depende das informações dessas áreas, né? E também as outras áreas temáticas podem buscar informações, tipo essa que eu estou passando para vocês, né, justamente nessa área central de contabilidade, de orçamento e finanças, que é o pessoal que conhece, né, a matéria, que tem aí um acesso mais rápido a esse arcabouço normativo que não é tão simples, né? A gente acaba sendo surpreendido muitas vezes com normas que saem e a gente tem que se atualizar para poder verificar se não confronta, né, com uma norma que já existe, para evitar, né, depois ter que estar explicando muitas vezes para o órgão de controle que, quando vem fazer a fiscalização, a auditoria, eles vêm simplesmente em cima da norma. Então, por isso que a nossa atenção em cima dos atos normativos é fundamental para que a gente não faça nada diferente daquilo que está escrito e buscando conhecimento para ter cada vez mais celeridade no processo de execução, para colocar sempre para a linha de frente todas as demandas que passaram pelos diversos processos de planejamento, orçamento e execução. Então, era isso. Eu agradeço a atenção de todos e também me coloco aqui à disposição para, posteriormente, fazermos alguma colocação em função das perguntas que poderão aparecer. Obrigado. A gente agradece, Antônio Carlos, pela participação. E eu reforço que, se alguém tiver dúvidas ou perguntas, que se reportar ao nosso chat, porque aí a gente vai estar organizando as respostas ao final. Agora a gente passa a palavra para Douglas Alves. Douglas Alves, pode começar a sua apresentação. Seu microfone está fechado, Douglas. Na universidade também, viu, professor?
Vamos ver. Minha apresentação está aparecendo para vocês? Ainda não? Ainda não. Oi, eu consegui liberar a tela para vocês? Como você conseguiu liberar aquela... Consegui? Eu não estou conseguindo mais ver vocês, só estou ouvindo vocês, não estou mais vendo. A sua tá tela ainda com a sua aparece. tela. Ela está bloqueada ainda? Ainda está com a sua A sua tela ainda está apresentação. aparecendo. Aí, então, deixa eu chamar meus universitários aqui para ajudar nesse processo. Só um pouquinho. Um minuto, eu também estou tentando abrir a minha aqui para conseguir fazer a apresentação. A gente já estou tentando liberar aqui. Eu não consigo liberar aqui. Já. Vamos aproveitando, quem tiver dúvida, manda para o chat, pessoal. A minha apresentação apareceu aí para vocês? Ainda não? Não. Caramba, acho que vou precisar da ajuda do universitário do professor aí também. Está aparecendo no grupo. É importante eu ter ela aqui. Ah, acho que é porque ainda não chegou, mas agora vai. Agora ela vai aparecer aí. Só um minutinho. Ainda não? Ok, já, da minha parte já está liberado, né? Já. Não está na minha apresentação. Pessoal, um pouquinho de paciência que eu acho que estou conseguindo liberar a apresentação aqui. Ainda não apareceu para vocês, Wélio? Não, ainda não. Está aparecendo o seu WhatsApp, computador, né? Mas não é a apresentação. Você está visualizando ela aí? Eu consegui abrir aqui aqui ao Aí, lado. agora sim. Agora conseguimos, Douglas. Deixa só um minutinho, deixa eu só identificar aqui que atualizou para que eu possa começar, então. Porque no Facebook, para mim, ainda não apareceu. Estou com o Facebook aberto. Tá? Perfeito agora, né? Na minha tela. Perfeito. Pessoal, então, boa tarde, agora oficialmente. Cumprimentar o Hélida e o Eric, em seu nome e toda a Secretaria de Estado. Agradecer tanto pelo convite aqui hoje, quanto pela iniciativa de fazer essas lives, num momento aí que nós estamos, pelo menos na nossa regional, com uma troca de quase 80% dos gestores. Então, fundamental que a gente tenha esse tipo de momento, para que os gestores errem aí o mínimo possível. Agradecer aí o professor Antônio Júnior, a apresentação magnífica que ele colocou, não esperava nada diferente, tanto que pude fazer a minha de uma forma um pouco mais simples, porque eu sabia que a parte técnica ia estar muito bem representada por ele, e a satisfação de estar com alguém que esteve do outro lado, né? Foi diretor do Fundo Nacional de Saúde e sabe mais ou menos a dinâmica dos dois lados da moeda. Está agora no CONAS aí como assessor técnico, representando os estados, somos companheiros de luta aí. Então, meu nome é Douglas, eu sou secretário de saúde do município de Jandaia, atualmente ocupo a segunda vice-presidência centro-oeste do CONASEMES, também sou membro da diretoria do COSEMES de Goiás e coordenador da CIR Centro-Sul. Eu procurei fazer uma apresentação um pouco mais prática, voltada para aquilo que a gente tinha ouvindo de perguntas dos gestores municipais e até dúvidas que eu mesmo tinha, que nós mesmos tínhamos, enquanto gestores. Então, eu dividi essa apresentação em mais ou menos em três blocos, uma pequena introdução, uma espécie de perguntas, né, e respostas, as portarias em si e alguns cases de sucesso. Eu quero pedir desculpas porque nós não teremos eu não vou ter aqui uma dinâmica tão bem colocada como a do professor Antônio, porque vai ficar um pouco solto as questões,
porque eu fiz como se fosse perguntas e respostas realmente a minha apresentação. Em primeiro lugar, então, uma pequena introdução. Estamos vivendo aqui a maior pandemia da nossa era, né? Nós tivemos aí alguns outros momentos em 2009, 2011, mas nada que se assemelhasse a isso que nós estamos vivendo hoje. Uma pandemia dessa magnitude e na velocidade de informações que a gente tem hoje, né? Todo mundo entendendo mais ou menos o que está acontecendo, todo mundo falando sobre tudo que tem acontecido. Então, o desafio que nós, gestores, encontramos para esse ano de 2020, para o ano de 2021, com certeza é algo que nunca foi visto. Por outro lado, em contrapartida, o que também nunca foi visto foi o volume de recursos que os municípios e estados receberam para executar as ações necessárias. É claro que a gente sabe que ainda é abaixo daquilo que precisava, mas quando a gente conversa com as pessoas que estão há muitos anos no Sul, estão nessa luta há mais tempo que nós, é algo que é unânime dizer que nós nunca tivemos tanto recurso público como nós tivemos nesse ano de 2020 e ainda teremos um pouco agora no ano de 2021. O que é muito bom por um lado, mas aumenta muito a nossa responsabilidade com a transparência, a eficiência e a eficácia do gasto desses recursos. De onde vieram esses recursos, então? Em primeiro lugar, vieram emendas parlamentares que foram antecipadas. Nós tivemos várias formas, né, de chegada de recursos nos municípios e nos estados. Emendas parlamentares que foram antecipadas, recomposição de teto que estavam há muito tempo aí parado, aguardando, habilitação de leitos, em especial leitos de UTI, que nunca foram habilitados na velocidade que nós conseguimos habilitar, obviamente, a velocidade que a demanda nos exigia, a possibilidade da utilização de recursos remanescentes em conta, algo que era um anseio e um sonho muito longo, que tanto o CONAS como o CONASEMES brigaram muito tempo para que isso fosse possível ser feito, a manutenção dos pagamentos do Programa Previne Brasil, como se os municípios estivessem atingindo 100% de todo aquilo que era programado para eles, né, seja na captação ponderada, seja no desempenho, né, na captação por desempenho, transferências regulares em tempo oportuno. As 12 competências de transferência regular do ano de 2020 foram pagas no ano, isso é muito importante para os municípios. Chegada de recursos emergenciais e extramentários, que o professor Antônio Júnior explicou muito bem aí. As perguntas principais que começaram a surgir: como gastei esse dinheiro? Claro que, quando você tem uma variedade tão grande de portarias, você não consegue responder essa pergunta de como gastar de forma tão simples assim, né? Nós temos várias formas para como gastar esse dinheiro, porque o dinheiro chegou para a gente de várias maneiras diferentes. Mas uma coisa que eu queria deixar aqui, que eu queria frisar, uma portaria que eu acho que é de leitura obrigatória para todos nós. A portaria 828, 17 de abril de 2020. O que essa portaria trouxe? Ela trouxe uma mudança na nomenclatura que nos permitiu algumas excepcionalidades e corrigiu, sendo um pouco audacioso aqui, diz que a Conjura errou, mas corrigiu, ao meu ver, uma falha, se é que pode ser chamada de falha, que a portaria de consolidação número 6 tinha, quando unificou os blocos de custeio, né, retirando a possibilidade de utilização de recursos de custeio para pequenos reparos e pequenas adaptações. Então, aquele recurso que antes era chamado de custeio, a partir dessa portaria 828, de 17 de abril de 2020, ele passou a ser chamado de manutenção e incluiu, entre outras coisas, a possibilidade de que determinados recursos que chegassem nessa conta de manutenção pudessem ser utilizados para reparos e adaptações, o que deu uma liberdade maior para os gestores nesse sentido. Eu vou ir falando as coisas que eu acho importante frisar que aconteceram ao longo de 2020. Então, a Lei 13.979, 6 de fevereiro de 2020, que implantou, né, que definiu a situação de emergência que a gente tinha, e dentre vários pontos que ela citava a possibilidade da utilização de dispensa de licitação em decorrência da emergência de saúde pública. No meu entendimento, no entendimento jurídico, do jurídico que me apoia, é algo que cada município deve discutir. Essa lei, ela perdeu o seu valor no que se refere à dispensa de licitação e coisas similares no dia 31 de dezembro de 2020. Então, por que eu coloquei isso aqui? A gente ainda está vendo municípios fazendo, nesse ano, dispensa de licitação para aquisições, utilizando como respaldo a emergência de saúde pública estabelecida pela Lei 13.979, de fevereiro de 2020. E, no meu entendimento, isso é um erro. Então, eu coloquei isso aqui para que os municípios discutam com seus jurídicos e tenham cuidado quanto a isso. Próxima legislação importante, Decreto 10.579, 18 de dezembro de 2020.
professor já falou sobre isso, foi o decreto foi a normativa que nos possibilitou a utilização dos recursos remanescentes em conta do ano de 2020 até 31 de dezembro de 2021. Uma grande vitória, algo que nos meses ali de outubro, novembro, preocupou muito os gestores. Nós vimos gestores gastando recurso ali de forma até um pouco atabalhoada, com medo de que esses recursos tivessem que ser devolvidos em janeiro de 2021. E esse decreto ele nos permitiu, né, e depois um acórdão do TCU, ele nos permitiu que esses recursos eles sejam utilizados até dezembro de 2021. Lembrando que a aplicação desses recursos ela deve seguir a finalidade original a qual ele foi criado. Então, por mais que ele possa ser utilizado ao longo desse ano, a finalidade com que ele foi encaminhado ao município ela deve ser mantida, ainda que a gente esteja num ano diferente. A Lei Complementar 172, um grande avanço que nós vimos também, né, aprovado aí por uma luta da deputada Carmen Zanotto, que é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, que permitiu a utilização de saldos anteriores ao ano de 2019, que estavam remanescentes na conta dos estados e dos municípios, fazer a transposição e a transferência desses saldos. Um grande avanço, no nosso ver, eram aqueles dinheiros que ficavam parados nas contas dos municípios, o município acabava não utilizando, entrava um outro gestor, não sabia qual era a finalidade daquele recurso, ou o município já tinha cumprido, né, ali aquele objeto e ficava aguardando um momento oportuno para devolver. Essa lei complementar, ela deu a possibilidade que a gente utilizasse esse recurso no ano 2020, foi um grande avanço e é uma sugestão que eu deixo para os colegas a leitura dela. Há algumas coisas importantes aqui, agora já para o ano de 2021. Primeiro, atualização do plano de contingência e atualização do plano municipal de saúde. Nós temos municípios que ainda estão com o plano de contingência criado lá em março de 2020. Nós temos planos de contingência que estão no site dos municípios, e é o plano atual que o município está utilizando, ainda recomenda para que a pessoa só procure a unidade de saúde da família quando sentir falta de ar, só procure uma unidade hospitalar quando estiver sentindo falta de ar. E nós tivemos várias portarias que foram implementadas aí, foram publicadas ao longo de 2020, e essas portarias não estão contempladas por esses planos de contingência. Então, quer dizer, muito município utilizando o recurso que ele não programou lá no plano de contingência dele, que utilizaria recursos para esse tipo de finalidade. Posso citar aqui, por exemplo, utilizar as portarias para saúde mental, portarias para gestantes, para populações específicas, entre outras. E também a importância de que o plano municipal de saúde ele seja atualizado. Nós estamos aqui numa live para preparação do próximo, né? Mas o plano que ainda está em vigor ele tem que estar atualizado e adequado à realidade atual. Prestação de contas no relatório anual de gestão e mais a vinculação à produção em alguns casos. Exemplo, nós estamos aí recebemos recurso, só para dar um exemplo prático, nós recebemos recurso para utilização em populações específicas, diabéticos, obesos, etc. Você tem que ter uma produção de CISAB que justifique a utilização desse recurso. Que você diga que você fez uma determinada ação voltada para esse público, uma vez que você recebeu recurso para esse público específico. A publicidade, tanto para o Conselho Municipal de Saúde quanto para os órgãos de controle externo, fundamental. Algo que tem que ficar claro, e a gente tem visto de forma muito preocupante, principalmente no grupo que nós temos de gestores aqui. A necessidade, o desejo, ela não gera ato normativo. Então, o final da fala do doutor Antônio, ele cita isso, e é algo que eu coloquei também na minha apresentação. Vamos dar um exemplo prático para que as pessoas entendam o que eu estou querendo dizer. O município queria comprar tablet para fazer o rastreamento, queria usar dinheiro do custeio. Tablet é um equipamento permanente, a gente entende que equipamento permanente a gente não poderia utilizar esse recurso. Mas eu preciso fazer isso. O fato de você precisar não muda a normativa. E o fato da nossa normativa ser uma normativa, ao meu ver, ultrapassada e que carece de atualização, uma vez que essa normativa principal dela é de 64, ela também não nos legitima a tomar esse tipo de decisão. Então, muito cuidado na hora de fazer a escolha de como gastar o dinheiro, para olhar o que a norma diz, para que a gente corra o mínimo de risco possível de ser penalizado lá na frente. Muito cuidado também com a finalidade do dinheiro que a gente vai utilizar e com vou usar um termo que não me pareça, com a eficácia e eficiência científica comprovada daquilo que a gente vai fazer.
que a gente está vendo agora acontecer aqui, exemplo prático, no estado de Goiás? Nós já temos município respondendo na justiça e devolvendo dinheiro pela aquisição de câmara de ozônio, que foi implantada em praça pública, né? Utilizaram lá quase 50 mil reais, uma câmara de desinfecção que comprovadamente não teria ali eficácia. Nós temos município devolvendo dinheiro por conta de kit Covid, né? Um kit que, quando foi a ideia desses kits Covid, quando ela foi criada lá por alguns municípios em 2020, teve um impacto político muito positivo nos municípios. Quem não criou, eu sou um dos municípios que optou por não criar um kit pronto que servisse para todo mundo. Apanhou muito, foi acusado aí de estar politizando, de estar agindo de forma desumana e etc. E agora a gente está vendo o município tendo que devolver recurso, ou sendo chamado a dar explicações por ter utilizado dinheiro público em algo que não tenha comprovação científica. Então, vai comprar alguma coisa? Foi te oferecido alguma coisa? O que eu recomendo ao gestor? Calma, serenidade, estude bem aquilo que você vai colocar o dinheiro, para que você não passe aí com boa intenção, seja punido no futuro por ter gastado dinheiro público com algo que não tem eficiência. Eu não estou dizendo que nada disso não tem eficiência, tá? Desses que estão na tela. Eu estou dando 2 exemplos que já deram problemas no estado de Goiás. Outra sugestão para os municípios. Isso aqui é uma tabela da CNM, né, fez uma média nacional das aplicações de recurso próprio dos municípios ao longo do ano de 2013 até o ano de 2020. Então, nós nunca ficamos nos 15% mínimos que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê. O município sempre colocou muito mais, no mínimo 20%. E o que a gente tem visto? O município deixando dinheiro específico em conta, dinheiro que poderia estar sendo utilizado para combate à Covid, esse dinheiro ficando na conta e o município colocando dinheiro de contrapartida por medo de utilizar o dinheiro. Então, qual que é a sugestão que a gente tem? O dinheiro chegou no município, leia a portaria, estude, peça ajuda, vá atrás da Regional de Saúde, vá atrás do apoio técnico do COSEMES, entre no site do CONAS, do CONASEMES, da Confederação Nacional dos Municípios, estude a portaria que chegou e utilize aquele dinheiro ao máximo, para que você tenha a liberdade de utilizar o seu recurso próprio em ações que não poderiam ter sido pagas com esse dinheiro. O que a gente tem visto é muito município. Se por um lado a gente tem município gastando à torta e à direita, por outro a gente tem município deixando dinheiro em conta, com medo de utilizar o dinheiro e utilizando o recurso próprio, que a gente sabe que é limitado, fazendo com que os municípios a gente tem município que aplicou 35% de recurso próprio em ações de saúde e deixou dinheiro em conta, dinheiro vinculado, porque não sabia como utilizar esse dinheiro. Então, qual que é a sugestão que a gente deixa? Chegou um dinheiro no município, descubra qual a portaria que levou esse dinheiro para lá, leia essa portaria na íntegra, para que você saiba utilizar 100% daquele recurso. E aqui uma dica bônus, que eu coloquei até como bônus ali, isso aqui é uma sugestão que o meu município adotou. Há quem diga que essa sugestão não pode ser adotada, nós fomos atrás do TCM, o TCM concorda com essa ideia, cria uma conta específica para execução de recursos de Covid. Por quê? Isso aqui eu estou dizendo conta bancária, tá? Dotação orçamentária, isso já é obrigatório criar uma específica. O programa já tem que ter um programa específico. Eu estou falando de conta bancária mesmo. Para quê? Dá muita clareza de quanto dinheiro você tem, muita clareza de onde você gastou ele, quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu. Então, os municípios que fizeram isso, que criaram uma conta bancária específica para isso, tiveram muito mais facilidade, sofreram muito mais para prestar contas no Ministério Público, prestar contas para a sociedade, para a Câmara de Vereadores. Então, cria uma conta específica de Covid, todos os pagamentos que você, os recursos que recebeu no Ministério, transfere para essa conta e utilize todo o pagamento que você for fazer de Covid dentro dessa conta. Então, uma dica, discuta com o seu contador, com o seu jurídico, para ver se no seu município eles vão concordar, mas o TCM já deu um parecer que isso é possível de ser feito. Agora eu vou falar especificamente das portarias, né, de forma um pouco mais rápida, de cada portaria que chegou, porque eu sei que a gente tem muito gestor novo, muito mesmo, e às vezes ele está com dinheiro em conta e ele não sabe nem qual portaria foi que transferiu aquele dinheiro. Então, eu vou falar de forma um pouco resumida, mas quais as portarias, e esse material também vai ficar à disposição da Secretaria Estadual de Saúde e do COSEMES, para que pegue essa portaria, para que pegue esse material meu aqui depois e a pessoa possa pesquisar essas portarias. Eu coloquei como primeira, não foi a primeira que veio aqui, mas foi uma das que mais colocou recurso. Lei Complementar 173 instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento
ao coronavírus, transferiu um volume muito alto de recursos aos municípios e estados, nem todo esse volume era para a saúde, mas 3 bilhões desses recursos eram para ser utilizados na saúde e na assistência social dos municípios. Então, deu um volume muito significativo de recursos, cada município decidiu, dentro da sua realidade, quanto ia para assistência social, quanto ia para a saúde, mas foi muito recurso que chegou na saúde, e provavelmente parte do recurso que vocês tenham em conta é oriundo dessa lei complementar. No caso da saúde, o que ela trouxe de vantagem? Ele não definiu um nível de atenção, então eu posso usar na atenção básica, na média complexidade, na assistência farmacêutica. Esse é um recurso que veio, de certa forma, livre, para que a gente pudesse utilizar dentro de qualquer necessidade que a gente venha a ter tido. Portaria número 1666, de 1º de julho de 2020. Outra portaria que também trouxe muito recurso, é uma portaria cujo seu critério de rateio deixou algumas dúvidas, a gente teve dificuldade para entender de que forma que esses municípios receberam esse recurso, por que cada um chegou. Tivemos aí vários deputados e senadores tentando ser o pai da criança, né, usando um termo vulgar, mas que a gente viu acontecer, enviando ofício para os municípios e dizendo, esse recurso chegou porque eu mandei, e não teve muita clareza dentro do Ministério para a gente saber se o deputado realmente interferiu, se não, qual deputado interferiu, mas é uma portaria que trouxe uma boa quantidade de dinheiro. Só para que vocês tenham uma noção, meu município tem 7 mil habitantes, nós recebemos R$800 mil dentro dessa portaria, então o volume financeiro transferido por ela foi muito bom, apesar dessa falta de clareza. Os critérios publicados na portaria para que a gente recebesse foram a faixa populacional, o valor de produção do PAB e do MAC. A portaria, agora algumas portarias já mais específicas, né? Essas duas que eu disse antes são um pouco mais amplas. Portaria 1857 de 2020, institui um incentivo financeiro para a volta às aulas. Essa portaria gerou muita polêmica, teve muito município, os conselhos municipais e estaduais de educação alegaram que o município tinha que transferir esses recursos para a conta da educação. No meu entendimento, no entendimento das pessoas com quem eu conversei, isso é um erro, é um equívoco. Esse dinheiro ele tem que ser gasto dentro da conta da saúde. É óbvio que o equipamento que você vai comprar, ou o EPI que você vai comprar, ele vai ser transferido para a educação, mas a execução orçamentária ela tem que ser feita dentro da conta da saúde, e não transferido para uma conta da educação. O que essa portaria ela permitia? Ela veio para fazer o quê? Para que a gente desse um pouco mais de suporte à Secretaria de Educação na volta às aulas presenciais. Então, o que eu podia comprar? Álcool gel, máscara, bomba de desinfecção. Eu podia pagar uma enfermeira sanitarista para dar uma capacitação para os professores, explicando para aqueles professores medidas de segurança. Enfim, ela era uma portaria bem ampla, desde que você conseguisse comprovar a vinculação à volta às aulas. Portaria número 22 de 25 de agosto de 2020, caráter excepcional para ações de pré-natal. Então, qual que era a ideia aqui? Qualificar as ações de atenção ao pré-natal, parto e puerpério. Então, é também uma portaria para público específico. Então, eu tenho que ter, lá no meu CISAB, feito algum tipo de ação que justifique a chegada desse recurso para esse público específico, porque é um dinheiro que veio transferido para um público específico. Então, essa portaria trouxe uma coisa interessante que eu nunca tinha visto nesse tempo que eu estou aí trabalhando e estudando o SUS, e foi a possibilidade, por exemplo, de eu pagar um hotel para aquela gestante que vive numa situação insalubre dentro da casa dela, então aquela gestante que convive com mais de 10 pessoas dentro do mesmo cômodo, e ela está ali no 8º mês de gestação, e todas as pessoas da casa têm que trabalhar na rua, não tem condição de manter um distanciamento social. Eu podia utilizar recursos dessa portaria para pagar hospedagem para essa gestante, algo que eu nunca vi o SUS fazer e achei bastante interessante. É uma portaria que muita gente não soube como usar, mas eu sugiro a leitura na íntegra dela, porque ela deixa bem claro ali os mecanismos e as formas como pode ser utilizado esse recurso. Estou dando só um exemplo interessante de algo que eu nunca tinha visto acontecer. Portaria número 3080, que são incentivos para adequação dos ambientes da assistência odontológica, né? Então, essa portaria, ela, apesar de ser um volume financeiro relativamente pequeno, não é um volume muito significativo, ela permitia tanto reparos nas estruturas, né, de atendimento odontológico, para que você tivesse mais segurança no retorno dessas atividades, uma vez que o atendimento odontológico no início da pandemia, em quase todos os municípios, ele ficou suspenso,
ficou deixado de lado. Então, para que a gente voltasse, uma melhoria na ambiência desses locais e também uma melhoria a permissão para que a gente comprasse equipamentos, né, equipamentos permanentes para utilização nesses locais. Tanto que foi uma portaria que foi transferida no bloco de estruturação. Algo importante que veio bem claro nessa portaria, veio explícito lá, é a devolução de recursos em caso de não utilização adequada. Então, muito cuidado com a utilização dessa portaria, utilize ela realmente aonde ela foi prevista. Portaria 1445, instituiu centros de atendimento ao Covid. Isso aqui foi um grande avanço, quem implantou viu o sucesso que foi, o valor financeiro que chegou para os municípios, ele pagava o funcionamento desse centro com sobras, né? É um programa que se paga com uma certa tranquilidade, e um avanço grande que a gente conseguiu para esse ano. A gente já conseguiu uma sinalização do Ministério de que pagaria esses centros que inicialmente eram para ter terminado lá em setembro de 2020. A gente já conseguiu uma sinalização de que vai continuar havendo pagamento até março de 2021, e já tem uma fala bem adiantada de que esse pagamento pode chegar até junho de 2021. O professor Antônio pode me corrigir depois, mas eu acredito que a portaria ela ainda não saiu, mas a gente já tem uma sinalização bem clara do Ministério de que o pagamento desses centros de atendimento eles vão até 2021. Então, aqueles municípios que estão aí com centro de enfrentamento ao Covid aberto, ou centro comunitário de enfrentamento ao Covid aberto, é muito possível que o financiamento deles vá até junho de 2021, final de junho de 2021, que no nosso entendimento é um grande acerto, porque foi um grande avanço e a pandemia ainda não acabou. Algumas portarias específicas que vieram já lá no início, né, da pandemia, a 480, que trouxe um recurso para os estados, foi decidido em CIB, a divisão para os municípios e estados, que foi dividido em CIB, trouxe uma boa quantidade de recursos em março. Portaria 395, que veio para a recomposição dos fundos estaduais, também houve decisão em CIB, cada estado decidiu a forma com que usar essa portaria. Salvo engano, no estado, esse recurso ficou todo no estado, que era o responsável pela instalação dos hospitais de campanha à época. A portaria 774, que repassou 3,9 bi para os municípios. A portaria 2358, essa portaria é importante, tem uma coisa importante. É uma portaria que instituiu o rastreamento de casos e contatos. Essa portaria gerou muita polêmica, porque nós tivemos sindicatos, aqui no caso de Goiás especificamente, sindicatos da agente comunitário de saúde, que fizeram uma confusão com o critério de rateio dessa portaria e entenderam uma coisa diferente. É importante que os novos gestores prestem muita atenção no que eu vou dizer. Teve sindicato dizendo que essa portaria ela transferia recursos para o profissional, quando, na verdade, o que essa portaria utilizou foi um número determinado de profissionais para fazer o cálculo de quanto o município ia receber. Então, podia usar dinheiro dessa portaria para pagar ali uma bonificação para aquele profissional, para que fosse fazer uma ação diferente da atividade que ele faz no dia a dia? Podia. Mas essa portaria não tinha nenhuma vinculação com a obrigatoriedade de eu pagar, transferir esse recurso para os profissionais. Então, nós tivemos sindicatos, aqui em Goiás mesmo, nós tivemos isso, sindicatos que enviaram ofícios aos municípios dizendo, tem que passar R$2.000 por profissional, porque é o que diz a portaria ali. Não é isso que a portaria dizia, muito cuidado com ela. A portaria número 2405 de 2020, que transferiu recursos a populações específicas, ribeirinhas, a populações de rua. Para o estado de Goiás, essa portaria ela veio um pouco menos recurso, né? É uma população um pouco menor no nosso estado. E a portaria 2994, que transfere recursos para diabéticos, hipertensos, obesos, uma portaria que, nos mesmos moldes da portaria de gestantes, ela também transferiu recursos para ser utilizado em programas específicos. Um exemplo que foi perguntado no grupo de gestor, posso utilizar esse recurso para doar fita e aparelho de glicemia para os meus diabéticos? No meu entendimento, sim, justifica. Se ela é uma portaria específica para melhorar a qualidade do atendimento dessa população, se você tem um diabético com se você conseguiu manter a diabetes compensada de um paciente, você está utilizando essa portaria no lugar correto. Lembrando que a pandemia, ela não, as pessoas não estão vulneráveis apenas ao vírus em si, mas as doenças crônicas que essas pessoas tinham, elas continuam matando. Aqui só uma forma para que aqueles gestores, eu ia colocar isso de forma um pouco mais clara, mas como eu não sabia com
Eu preferi colocar desse jeito que eu acho que dá para a pessoa entender bem. Aqui é só como que os gestores novos vão saber de onde veio o recurso dele. A gente sabe que quem está velho de casa aí sabe isso aqui de cor salteado, mas a gente tem gestor que acabou de chegar, que estava lá na ponta, que era enfermeiro, que era médico, que não tinha experiência de gestão. Está com dinheiro na conta, não sabe de onde ele veio, o que você vai fazer? Fundo Nacional de Saúde, pode digitar no Google, a primeira opção que vai abrir já é essa, vai clicar em consulta detalhada, vai dizer o mês que você quer, vai dizer a cidade. Ah, mas eu não sei nada, então vai de mês a mês, vai puxando lá, começa lá em março e vem vindo tudo de dinheiro que entrou no seu município. Baixa tudo, imprime tudo que entrou de dinheiro, vai para sua conta e olha tudo que saiu, que você vai conseguir identificar qual dinheiro está na sua conta. Lembrando que é possível filtrar pelo bloco de Covid, você vai ver só que dinheiro que entrou para Covid lá dentro do site. Aqui só uma sugestão também de pesquisa, a Mostra Brasil que tem SUS enfrentamento à Covid. O que é isso aqui? Uma série de ações positivas que o Conasems identificou dentro dos municípios de utilização de recursos. Então, o que eu sugiro? Entra no Google, digita isso aqui, Mostra Brasil que tem SUS enfrentamento ao Covid, e leia todas as experiências positivas de outros municípios. Isso vai te ajudar bastante a não errar no seu município. Uma pequena reflexão que eu coloquei aqui para finalizar, Ariano Suassuna, um cara que eu tenho como ídolo aqui, uma das pessoas mais inteligentes do Brasil, na minha opinião, que infelizmente nos deixou. O otimista é um tolo e o pessimista é um chato. O bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu acho que vai muito ao encontro do que a gente está vivendo agora, né? Um momento de muita dúvida, muita incerteza sobre tudo que está acontecendo. Vivemos dias aí muito difíceis ano passado com a pandemia, estamos vivendo dias mais difíceis agora com a vacinação, sem ter a quantidade de doses que a gente deveria ter, né? Com uma quantidade muito baixa de doses comparada ao público que a gente tem que encontrar. Estamos aí no metade do mês de fevereiro, e só que eu tenho conhecimento, a gente já perdeu mais de 12 gestores, já desistiram ou foram desistidos, já tivemos gestores aí sendo punidos com multas e com processo criminal, temos mais de 15 municípios com investigação criminal referente a esse ano. Então, assim, o ano de 2021 não vai ser um ano fácil, mas o que a gente precisa é isso, é ter dedicação, estudo, cautela, principalmente, bom senso, transparência, para que a gente passe por ele da melhor maneira possível. Obrigado, Hélia, me desculpe aí por não ter sido uma apresentação que seguisse uma lógica um pouco mais didática, ela ficou um pouco perdida, mas porque eu tentei fazer mais ou menos isso, pegar tudo que perguntaram nos grupos de gestores e colocar dentro dessa apresentação. Esse é o meu contato, quem quiser pegar é o WhatsApp meu, estou sempre à disposição para todo mundo que tiver interesse em qualquer coisa, dúvida de algo que eu tenha falado, ou se quiser me contrapor em algo que eu tenha dito aqui, que vocês entendem que a ideia é diferente do que eu falei, o telefone é esse. Muito obrigado a todos e estamos à disposição também para perguntas. Muito obrigada, Douglas. Foi excelente a sua apresentação. Quero parabenizar tanto ao Antônio quanto ao Douglas pela explanação para a gente. E eu queria que, em nome da doutora Viviane Cassimiro, superintendente da Escola de Saúde, dizer que todas as dúvidas vão ser observadas e nós vamos fazer um material com fundamentação nessas dúvidas, um material de excelência, tá? Então, eu quero que mandem as dúvidas para a gente no chat, para a gente estar fazendo esse material. E eu quero falar também que todo o material dessas lives estão no ambiente virtual da SES, no site da SES, tá? Quero agradecer e abrir aqui a perguntas. Se alguém tiver mais perguntas, pode mandar. Enquanto isso, mande no chat, tem 3 perguntas aqui que eu vou ler para vocês responderem para a gente, viu, Douglas e Antônio? Uma pergunta aqui do Júnior Romualdo. Quanto aos recursos remanescentes da Lei Complementar 172, os efeitos estão suspensos em 31 de dezembro, com o fim da vigência do decreto
de calamidade pública, a possibilidade de novo decreto que atingisse a Lei Complementar 172? Posso começar? Por favor. Aí o secretário complementa se eu esqueci algum detalhe. Na realidade, é importante, né, e o secretário falou nessa LC, ela deu a oportunidade, justamente pela pandemia, né, daqueles recursos que considerados remanescentes, né, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está falando de recursos que foram transferidos na modalidade fundo a fundo e não no modelo convenial, né, e o Ministério da Saúde tem, ultimamente, gostado muito de colocar nas suas portarias um misto, né, de transferência fundo a fundo com transferência convenial. Eu sempre entendi que não há que se falar em devolução de recursos, porque os recursos que foram, de uma certa forma, foram pactuados, né? Eles não caíram do céu, né? Existia um planejamento prévio, uma negociação, né, tripartite, e os recursos eles foram para que fossem ser utilizados nas diversas demandas. Então, pode ter havido um processo de economia quando da apuração de pregão, da apuração licitatória, e esse recurso tem que ser reaplicado nas diversas ações na que eles foram destinados. Mas, partindo do princípio que houve esse processo de economia, né, porque não quero crer que o recurso vai e não seja utilizado, porque aí não faz nenhum sentido do recurso ser transferido, se não vai ser utilizado, foi dada a oportunidade para que houvesse uma quebra de vinculação dos recursos vinculados, né, que foram transferidos e permaneciam no saldo da conta no dia 31 de dezembro de 2019. Eu chamo a atenção que o saldo bancário ele não quer dizer absolutamente nada. Ele quer dizer somente a disponibilidade que se encontra em conta naquela ocasião. É uma fotografia que se tira. Ali não fala quanto está em resto a pagar, ali não fala quanto já está em processo, qual é a compensação, né, a conciliação não foi feita. Então, o saldo não quer dizer absolutamente nada, se olhado somente para o saldo. Ele tem que ser olhado para um conjunto de outras informações para poder se determinar. E qual é esse conjunto de outras informações? É o balanço. Eu tenho que pegar o balanço financeiro e olhar para ver quanto é que daquele valor, né, olhando para o resto a pagar, para aqueles compromissos, para que eu não comprometa um saldo que não existe. E aí também tem outra situação e aí vocês podem utilizar também, né, o secretário apontou para o site do fundo, né, o site do fundo é um local de muita informação. Então, vocês, inclusive, sabem quais são as contas, tem uma funcionalidade lá que vocês podem acessar as contas de cada um dos municípios, para saber o que tem de recurso, o que foi transferido, por que aquele recurso está lá ainda. Tem gestor que não sabe que tem esse dinheiro em conta, né, por vários motivos, porque não houve uma transição adequada, né? Enfim, não vamos entrar nesse detalhe, mas o site do fundo, justamente em função disso, e isso aconteceu na minha época, porque a gente tinha que estar dando informação sempre via documento, e a gente não pode, em pleno século XX, continuar mandando papel para todo mundo. Então, eu consegui, porque existia uma lei, né, que tinha que cumprir até 48 horas depois do repasse, tinha que informar as câmaras municipais, né, e as assembleias legislativas dos repasses dos recursos. Olha, com a tecnologia, você entra lá, você sabe na hora que houve o repasse do recurso, até que os gestores são informados também no momento adequado desse recurso. Então, se partiu de um volume de saldo nas contas, deu uma possibilidade transitória para aqueles recursos, depois de comprovadamente serem excessos, né, você tinha que garantir de que o objeto primário foi cumprido, você poderia, né, fazer a transposição desses recursos para outras ações para fortalecer o combate à pandemia que ora nos assolava e ainda continua nos assolando. Então, não tem motivo por que de permanecer essa situação, porque, como a gente falou no início, se eu tenho um planejamento adequado, eu sei o volume de recursos que eu vou utilizar. Eu não posso, né, deixar de olhar para o planejamento. Então, eu creio que não tem o menor sentido, né, ressuscitar esse prazo, porque foi dado um prazo para ser feito até 31 de dezembro de 2020, né? Eu não vejo nenhuma possibilidade, né, porque quem tinha necessidade de fazer o uso desse recurso em outras ações que não aquelas originais, depois de ter dito que o original foi cumprido, não tenha mais esse tipo de situação agora em 2021. Então, na minha opinião, né, na minha modesta opinião, não vejo por que
né, voltar à dilação desse prazo, porque isso já ocorreu no exercício passado, dando a possibilidade dessa desvinculação, né, contrariamente ao que determina a lei de responsabilidade fiscal, mas como a gente estava no momento de recessão, de uma pandemia, nada mais do que justificável você utilizar todos os recursos para fazer o enfrentamento à pandemia. A pandemia continua, mas os planejamentos já ocorreram e eu acredito que era o momento adequado para se encerrar toda aquela infinidade de contas que existiam até um tempo atrás, né, com saldos pequenos, saldos médios, saldos grandes, para se fazer, então, o zeramento dessas contas e você hoje, por meio da portaria 3992, ficar somente com 2 contas bancárias, que elas simplesmente são instrumentos de desembolso, né? Todo o seu planejamento, o seu orçamento se dá por meio da funcional programática, por meio dos seus programas e ações estabelecidos para o cumprimento da execução daquilo que foi feito no planejamento anterior. Muito obrigada. Tenho mais uma pergunta aqui. Esses kits COVID, eles são proibidos comprar nesse momento tão crítico? Essa pergunta é da Aurissandra Gomes, sobre os kits COVID. Pode ser eu que falei do... Sim, foi você. Não foi isso que eu disse. Eu não disse que é proibido. O que eu disse é cuidado ao fazer aquisições que no futuro podem ser claramente comprovadas como ineficazes e você vai ter que dizer por que você colocou dinheiro público em algo que não tinha eficiência. Então, a questão não é proibição, a questão é ter cuidado na hora de fazer essas aquisições. Ao meu ver, eu sou farmacêutico de formação, portanto dizer isso, é um equívoco muito grande por parte de um município eu imaginar que aquela história do chapéu que serve no Chico não serve no Francisco. É um equívoco muito grande eu montar um kit de medicamentos, porque eu não posso ter algo que seja definido para uma criança de 5 anos que está com Covid e para um adulto de 35 e para um idoso de 93. Eu não posso ter o mesmo medicamento pronto em um kit que ele vai ser aplicado no idoso cardíaco e na criança diabética. Então, por que o kit eu cito como um exemplo de não aquisição? Porque ele vem amarrado ali, né? Ele vem pronto. Isso quer dizer que você não possa ter qualquer um dos medicamentos compostos ali? Não, desde que eles contem na sua remunda, compra e deixa o seu médico ter a liberdade de prescrever aquele medicamento e a relação médico-paciente ser respeitada. A partir do momento que o médico prescreveu, o paciente quer usar, é obrigação do município ter esse medicamento, desde que ele conste na remunda, para fornecer para aquele cidadão. O meu alerta é montagem de kits e a aquisição de qualquer outro item que venha a surgir aí no futuro, que já tenha aparecido, porque o que a gente viu agora? Vendedores, né, os fornecedores ávidos, que têm dinheiro demais, e batendo na porta do gestor municipal. Olha, eu tenho isso aqui, eu vendo isso aqui, caminhão-pipa que joga água sanitária na rua, no asfalto, e gestor entrando aí gastando R$60 mil por semana para jogar água sanitária no asfalto para combater Covid. O que eu estou dizendo? Alguém te ofereceu alguma coisa? Para, senta, lê, pede ajuda antes de comprar. Não saia comprando tudo que chegam dizendo para você que combate Covid, para que você não corra risco de, no futuro, mesmo tendo tido boa intenção, responder por isso. O professor quiser complementar? Eu estou de inteiro acordo com o secretário, porque assim, não tem, isso é desperdício de recurso público. Não existe, né? Eu não sou da área médica, eu sou contador, né? Então, mas eu trabalho há anos na área da saúde. Não existe uma medicação que seja usada de forma linear. Não existe, né? Cada sistema imunológico é um sistema individual, né? Enfim, então, isso, com certeza, é uma dor de cabeça para o gestor que compra esses kits para distribuir. Porque, na verdade, hoje, né, o secretário farmacêutico sabe muito bem, né, que o princípio ativo de cada medicamento ele vai reagir em uma pessoa de uma maneira totalmente diferente da outra, né? E até esses remédios que a gente compra em farmácia não precisa de prescrição. Então, o médico, né, o médico é a pessoa habilitada a fazer prescrição de medicamento. E muitos medicamentos, inclusive, só podem ser vendidos mediante receita, e a gente passa aquela coisa toda da identidade na farmácia, porque é um processo de segurança. Então, nenhum remédio, né, eu trabalho com muitos médicos, enfermeiros, nenhum remédio ele pode ter com exceção de vacinas, que é uma prevenção, né? A vacina também não é um remédio, né? As pessoas estão achando que o remédio da Covid chegou. Não, a vacina não é um remédio, a vacina é uma prevenção, né?
Então, é muito complicado. Então, tomar essa iniciativa, água sanitária, jogar água sanitária, quer dizer, isso parece coisa de benzedeiro, né? Jogar água sanitária, botar num sprayzinho e sair borrifando para tudo que é lado. Agora está chegando o carnaval, está proibido as manifestações carnavalescas, daqui a pouco aparece alguém com um jatinho ali borrifando água sanitária das pessoas, dizendo que não pega Covid. Quer dizer, isso é uma crendice popular que, infelizmente, nós estamos num país tropical, né? E aí a gente, né, está acostumado e o pior de tudo é que a gente leva tudo isso na gozação, né? na piada, mas é muito sério, porque trata-se de saúde pública. Então, com saúde pública, a gente não pode brincar, porque está aí os efeitos, né? Aumentando cada dia mais o número de óbitos, o número de casos, né? E aí, realmente, a ciência é a única, né? É a única solução para esse momento, e, infelizmente, a ciência tem o seu tempo, né? Ela não é online, né? E a gente aí tem que tomar os cuidados preventivos e esperar que a ciência faça a sua parte para que a gente não fique protegido, né, desse vírus aí que né, é um dos maiores da história e está trazendo muito aprendizado para a gente, mudando nossos hábitos diários, né, e criando problemas, inclusive, de saúde mental para muitas pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado e seguir, né, sempre a orientação médica, que nós todos temos, né, médicos de confiança, que, né, fazemos exames corriqueiros, embora parece que com a Covid as outras doenças desapareceram, né, só tem Covid. Então, todo cuidado é pouco, principalmente na medicação. E na área pública, a gente contribuir para um folclore sempre é complicado, porque a gente vai responder lá na frente por desperdício do uso do recurso público. Muito obrigada. Tem uma pergunta aqui da Franciele Cardoso. Eu não entendi muito bem o que ela escreveu. Se ela quiser reportar o chat novamente para refazer a pergunta. O que fazer em relação ao... Aí ela escreveu, não entendi, na prestação de contas no DigiSUS, uma vez que a gestão mudou e os saldos do Covid-19 estão praticamente zerados. Se ela quiser refazer, ou se vocês entenderam a pergunta. Eu entendi. Então, eu li aqui no nosso WhatsApp, eu entendi. Deixa eu pegar aqui É uma pergunta bastante interessante, porque isso deve acontecer com todo mundo, não é só com ela, não. E não só em Goiás, né? Deve estar acontecendo no Brasil todo, né? É o que fazer na relação do terceiro quadrimestre, né? O terceiro relatório, é a demonstração das despesas, né? Que ela foi preencher lá o DigiSUS e não achou, porque a gestão anterior não preencheu os dados corretamente. Bom, Franciele, né? Eu não sei qual é o teu município, né? Mas eu sei que é de Goiás. Ontem eu participei de um evento no Piauí, né? Também desse mesmo formato, e essa mesma pergunta foi feita lá, né? Então você vê que é um problema que está interferindo no Brasil como um todo, né? Eu não tenho dúvida, né? A gente tem conversado, né, com o responsável, que é o Dorian, lá do Ministério da Saúde. A gente, inclusive, né, o CONAS e o CONASENS participaram de uma reunião, né, assim, monstruosa. Eu fiquei surpreso, porque eu achei que era uma reunião para 6 pessoas, e eu entrei na reunião, tinha mais de 200 pessoas, né, justamente para tratar do DigiSUS. Os municípios assumiram agora, no dia 1º de janeiro, né? Então, infelizmente, né, numa democracia, a gente sempre espera que a transição seja sempre correta, adequada, porque Estado, município, União não começam e terminam a cada 4 anos, né? Tem o processo de gestão é um processo sequencial. Os serviços prestados é sequencial, né? Muda a gestão, mas não pode haver, né, como se eu estou castigando, eu perdi a eleição, eu estou castigando quem está entrando, que está ocupando o meu lugar. Foi uma escolha soberana do povo. Então, a responsabilidade da gestão é entregar a chave na mão de quem está assumindo e explicar tudo o que aconteceu para que haja uma continuidade e mudança de curso durante, né, a nova gestão. Porque você não vai começar do zero, né? Então, é lamentável, né, que aconteça isso, de simplesmente negarem uma norma, um problema de fiscalização, de monitoramento mesmo, de acompanhamento por parte do Ministério, e esse tipo de coisa aconteça, né? Porque eu não consigo aceitar que alguém deixou de cumprir prazo. Eu fui gestor federal durante muitos anos e eu podia não saber de nada, mas o prazo que eu tinha para cumprir, eu tinha que cumprir, porque eu sabia que
já cumprindo o prazo, eu vou ter dor de cabeça em explicar o que eu estou fazendo. Se eu não cumprir o prazo, eu vou ter que explicar por que eu não cumpri o prazo. E aí você não pode se associar a esses malfeitos, né? Você chegou na gestão, houve uma mudança, né? Infelizmente, a questão partidária aqui no nosso país é uma coisa que afeta diretamente a gestão, mas a gente não pode, nós como técnicos, é uma questão que passa ao nosso lado. Nós somos partidários até o dia da eleição. Então, o dia da eleição entrou para a gestão, a gente tem a responsabilidade civil de fazer os atos inerentes ao processo de gestão. Então, eu, no seu lugar, a primeira coisa que eu faria era qualificar o que você está encontrando para você não ser cobrado depois que você não alimentou o sistema. Porque passou o tempo, quem não fez, você está de plantão, quem não fez foi você. E você explicar que você não fez porque alguém deixou de fazer, vira palavras ao vento. Então, eu qualificaria esse documento, entraria no Ministério Público Federal para garantir que a sua gestão não seja prejudicada. Mandaria um documento ao Ministério da Saúde informando essa situação, porque aí você está se protegendo. Você está protegendo o seu prefeito, você está protegendo o seu secretário e principalmente o seu CPF, já que você é responsável para o preenchimento desse sistema de gestos, que é um sistema que precisa ser adequado, a gente vem discutindo com eles, precisa ter uma integração junto ao CIOPS, que é um outro sistema, que reclamações generalizadas, que um não conversa com o outro, eu tenho que estar informando 2, 3 vezes as mesmas coisas, e muitas vezes são pessoas diferentes que fazem o preenchimento, e aí as bases podem ser diferentes. Então, para quem estuda política social, política pública, quando você vai pegar essas informações, eu mesmo aqui vou fazer algumas análises na base do CIOPS, eu desisto. Eu acho tanto erro que poderia ser resolvido de uma forma eletrônica, que eu desisto. Eu não vou meter a mão em coisa de 2020 para poder ter aqui a informação que eu peço. Então, eu peço para o órgão que é responsável por essa ferramenta que me dê a informação que eu preciso. Né? E eu sei que vai vir informação que não é informação fidedigna, porque tem problema. E você mesmo está levantando aí. Se o seu município ficar de informar, no cômputo das questões de todos os municípios, é um município que não tem informação. Mas você vai dizer, eu não tenho informação porque não tem como complementar. Então, você tem que qualificar a situação, documentar para você, quando for questionado que você não preencheu no prazo que vai vencer ou que está vencendo, você tem argumentação. E, assim, não ser sócio dos malfeitos. A gente não pode... Entrou na gestão, eu não posso ser sócio dos malfeitos. Eu tenho que separar. Se a coisa foi bem feita, eu vou continuar e vou mudar quando for oportuno. Agora, se eu não tenho que mudar, eu vou começar do zero. Mas esse sistema não começa do zero. Ele já tem uma história. Então, você tem que qualificar isso. E eu sugeriria a você que uma açãozinha, para garantir, né, a lisura da sua gestão, do seu secretário e do prefeito, façam, né, um documento, vá ao Ministério Público, informe ao Ministério da Saúde o problema que você está enfrentando, para você não ser a dona do problema quando você for cobrado. Posso falar rapidinho? Eu tinha pedido para fazer uma parte, depois o professor até falou muito bem do que eu queria falar aqui. Mas é que a gente participou agora de 5 eventos de acolhimento nas 5 macro-regiões, e incrível como a gente recebeu com muita tristeza a quantidade de gestores que, na hora que ia se apresentar, dizia, eu não achei nenhum papel, colocaram fogo em tudo, formataram o computador da Secretaria de Saúde, ele está limpo, os documentos do Conselho foram levados pelo gestor anterior, e a gente acha que isso não existe ainda, né? E a quantidade, em todas as 5 macro-regiões de saúde que nós fomos, nós ouvimos isso de gestor municipal. Então, o que nós recomendamos para os gestores que falaram lá, e eu digo agora para os gestores que estão participando dessa live ou que vão participar, e vale para você também, Franciele, formaliza, próxima reunião do Conselho, estou chegando agora e não tem informação nenhuma para fazer o 3º quadrimestre de 2020. Todas as informações foram deletadas do computador, os papéis foram queimados, eu não tenho nada. Registre isso numa ata do Conselho, pega essa ata do Conselho, leva no Ministério Público Estadual, que vai fiscalizar seu município. Por se tratar de recurso federal, leva no Ministério Público Federal, formaliza essas 2 denúncias e se respalde. Vai resolver todo o seu problema? Provavelmente não. Você ainda tem problema, porque o professor deixou muito claro que... eu vou fazer um termo meio esdrúxulo aqui, mas quem casou com a viúva tem que ajudar a cuidar dos meninos. Então, assim, o problema é seu, você assumiu a secretaria, mas você vai ter um respaldo mínimo ali para o que você vai responder no futuro. Faça isso, é um absurdo, mas infelizmente isso aconteceu em muito mais municípios do que a gente imagina. Principalmente municípios pequenos, onde a política ainda segue aquela lógica
antiga, de inimizade, de guerra, realmente. E o gestor que não deixa nada, pô, se eu estou saindo da gestão, tudo que eu quero é que o cara pegue tudo mesmo e provar para ele que eu não fiz nada errado. Então, o gestor que ao sair da gestão põe fogo em tudo, deleta tudo que tem no computador, formata o computador, ele tem algo a esconder. Então, o que eu recomendo? Conselho Municipal de Saúde, pega a ata onde você está notificando para o Conselho tudo que está acontecendo, vai no Ministério Público Estadual, vai no Ministério Público Federal, registra tudo isso. E não faça isso daqui 4 anos. Tem mais alguma pergunta? Se tiver, manda aí no chat. Chegou. Pode falar. Não sei se a gente ainda tem tempo. Chegou uma da Gleiciane, não sei se você viu. Acho que só mais essa. O Júnior também fez 2. Deixa eu ver qual que é a outra dele. A do Júnior, eu acredito que seja melhor o professor responder. Não, na verdade, as 2 perguntas estão intercaladas, né? Um pergunta quem não fez até setembro se pode fazer e o outro sobre a vinculação. Eu vou dar minha opinião, professor, se você puder me corrigir depois se eu estiver errado. No caso da do Júnior aqui, eu entendo que não. Quem não fez a adesão quando deveria ter feito, infelizmente, passou o prazo. Mas eu entrei agora na gestão, infelizmente, seu antecessor tinha que ter feito, né? Não abriu, o Ministério ainda não sinalizou que vai abrir essa opção por ter tido uma troca de gestão. Eu entendo que já passou da hora. Agora, no caso da pergunta da Gleiciane aqui, o que eu entendi, e às vezes o professor pode me corrigir aí, o que eu entendi foi a questão do seguinte: os municípios tinham que, na hora de fazer adesão, vincular esse centro ao CNES de uma unidade de saúde. E alguns municípios não fizeram isso, ou vincularam, ou criaram um CNES novo, ou vincularam um CNES de média complexidade e acabaram ficando sem habilitação nesse recurso. Nesse caso, o que eu sugiro? Eu sugiro que o município faça a alteração do CNES, desse centro desse centro, né? Quando estiver aberto, agora já fechou de novo, salvo engano, fechou terça-feira, o CNES está fechado de novo, mas quando reabrir o CNES, faça a alteração, vincule o CNES a uma unidade básica de saúde e aguarde. Porque como você já fez a habilitação, porque vocês lembram que o município recebe lá uma tabela dizendo qual o centro de atendimento e se ele está apto a receber o recurso ou não. Alguns municípios estão lá, carga horária de profissional ok, ambiência, salas de ambiência ok, vinculação ao CNES de uma unidade de saúde. Não, está errado. Se o caso for esse, vincule a um CNES válido e aguarde. A gente não tem garantia de pagamento, mas eu acho que é possível. Mas no caso do Júnior, os municípios que não fizeram lá atrás, mesmo que tenha trocado de gestão, mesmo que na época não tinham casos que justificassem fazer, eu acho que não pode fazer mais. Essas prorrogações que estão vindo agora são só para quem já está habilitado. Se o professor Antônio puder me corrigir ou complementar. Não, o secretário, na verdade, eu não consegui ver as perguntas, mas pela sua resposta está bem dentro da lógica. É exatamente isso, né? Não tenho nada a acrescentar. Essa é a lógica. Eu só queria fazer um comentário, Willa, posso rapidinho aqui? Na apresentação do secretário, só para dar um destaque, né? O secretário falou na LC 173, que foi aquela do auxílio emergencial, né? Só para chamar a atenção do pessoal, que realmente o recurso foi exatamente como o secretário falou. Só tem um detalhe, ele não foi transferido pelo Fundo Nacional de Saúde, tá, gente? Ele foi transferido pelo Tesouro Nacional como pelos fundos de participação, tanto de estados e municípios. Então, ele segue um roteiro diferente dos recursos que são transferidos pelo Fundo Nacional. O secretário falou exatamente como aconteceu, né? Dividido tanto para assistência, tanto para saúde. E esse é um recurso que vem da Secretaria Municipal ou da Secretaria de Fazenda, né? No formato de recurso próprio, para compor os recursos da saúde, diferentemente dos que são transferidos de forma regular e automática pelo Fundo Nacional de Saúde. Essa era só o complemento que eu queria fazer na fala do secretário, para as pessoas não acharem que esse recurso também segue a mesma regra do recurso do Fundo Nacional de Saúde, né? Esse foi o reforço, né, o auxílio emergencial que o governo fez para poder dar uma compensada na queda de arrecadação que assolou todos por conta da pandemia. E um último detalhe, secretário, o senhor falou da questão ali e ainda até hoje, aí entra a portaria 3992, né, que sempre ela é palpitante, porque ela mudou a lógica da 204, né, e
e aí foi criado 2 continhas, né? Só lembrar que quando o senhor chamou muito bacana ali, quando o senhor colocou a questão do fundo e realmente a orientação para os secretários, dos novos gestores, para não depender de informação, entra no site do fundo que tem tudo lá realmente, né? Na verdade, existem somente 2 blocos, né? A Covid não é um bloco, a Covid é um grupo que está dentro do bloco de tanto de manutenção quanto de estruturação, dependendo da categoria econômica, né? Custeio, investimento. Mas você acha separadamente lá, quer saber quanto seu município recebeu, é só seguir aquele roteiro que o secretário colocou ali, com a única exceção de que você vai entrar no bloco de manutenção ou do bloco de custeio e vai buscar no grupo, né, a Covid. E também a questão do outro reparo que eu quero fazer, secretário, a que o senhor falou também, é a questão da conta corrente específica para a Covid. Na minha visão, ela não é permitida. Mesmo que o Tribunal de Contas do Estado fale, porque se você for olhar a lei complementar, por isso que o nosso tempo aqui, o tempo que foi me dado foi tão pouco que eu me concentrei somente nos créditos extraordinários. Mas é um mundo, é avalanche. Então, os colegas, gestores que estão aí, as coisas não se resumem só nisso que eu e o Douglas estamos falando aqui, não. Isso aqui é só uma coisa, né? O mundo realmente não é mundo, é uma galáxia, uma galáxia. Nós estamos falando de pequenos universos ali dentro, né? Partículas ali dentro, porque a coisa se espalha, né? Ontem, vocês terem uma ideia, eu fiquei falando durante 2 horas, né? Que me pediram para falar sobre todo o processo, e eu disse, 2 horas eu também não vou falar tudo, eu vou colocar os pontos que eu acho importantes para quem está entrando na gestão, e dali você vai fazendo a sua ampliação. Você tem lá os pontinhos, né, as pílulas, e aí você vai abrindo e você vai adentrando ao mundo do Sistema Único de Saúde, porque realmente não vai ser em um dia, né, em 20 minutos ou 1 hora que a gente vai conseguir. Mas a Lei Complementar 141, ela determina que os recursos federais são repassados para as contas abertas para essa finalidade pelo Fundo Nacional de Saúde e se mantenha nessas contas até o destinatário final. Então, abrir conta já tem a questão do TAC, né, o termo de ajustamento de conduta que foi feito lá, se eu não me engano, em 2016, que evita algumas operações bancárias de transferência de recursos, né? Então, assim, o apelo que eu faço para vocês é seguir aquele conselho que o secretário deu, entre no site do fundo, vejam lá, vocês vão ver no cantinho superior direito contas dos fundos de saúde. Entrem no seu município, depois de fazer toda a qualificação do que você quer, o nome, o estado, né, o município, você vai ver as contas correntes que estão no nome do Fundo Municipal de Saúde. E aí você vai poder fazer um trabalho, já que vocês estão começando, vocês estão só com 42 dias aí de gestão, entrem lá e comecem agora no começo. Porque, né, já que vocês estão aprendendo, entrem agora no começo e olhem lá as contas, vejam qual foi o recurso que foi, vejam o saldo que tem na conta, porque eu tenho recebido ligações aqui, o fato, né, de muita gente ter o meu celular aí pelo Brasil, eu recebo ligações de gente que nem sabia que a conta existia. Hoje, no dia 12 de fevereiro de 2021, de recurso que foi recebido em 2012, 2013. Quer dizer, esse recurso teve a chance de ser alterado mediante alguns pressupostos em 2020, com a Lei Complementar 172. Então, assim, realmente o tema é bastante palpitante, trabalho não falta, secretário. Daí sabe que, né, o COSEMS, o CONASEMS, né, tem aí uma rede de facilitadores bastante interessante, gente qualificadíssima. Nós atuamos muito aqui no COSEMS, no CONASEMS, né, somos co-irmãos. Né, eu, pela minha experiência, conheci muita gente, também ajudo muitos COSEMS por aí, mas, assim, usem essa estrutura que vocês não se arrependerão. Porque é um pessoal muito qualificado, um pessoal que está à disposição de vocês. Estou fazendo propaganda aí, estou falando por ti, mas é porque eu conheço, eu sei, né, o esforço que esse pessoal faz para poder levar aos gestores uma qualidade na gestão, né, para cada vez mais a gente caminhar no caminho que o SUS merece, que é a qualidade, né, a utilização dos recursos e a eficiência no atendimento à população, que no final das contas é o nosso patrão. Era isso. Eu quero agradecer, dizer que foi de suma importância, tanto o secretário Douglas quanto o professor Antônio. Muito obrigada mesmo. A gente só teve elogios nas mensagens do chat.
É um assunto para horas e horas de conversa, né? Mas infelizmente nós não temos esse tempo. Então eu quero dizer que foi muito proveitoso esse tempo e essa live foi muito boa mesmo. Muito obrigada e parabéns. E encerrar. Muito obrigada, gente. Obrigado a todos, gente. Obrigado, professor. É um prazer te conhecer. Satisfação. Bom, Gracinha, igualmente. Eu estou com o teu telefone aqui, depois eu vou usar para ti aí. Muito obrigado, vou agradecer muito. Um abraço. E obrigado pelas correções também. Com exceção da questão das contas, o resto eu estou 100% de acordo. Foram falhas aqui. Um abraço.